Olá, muito boa tarde, muito boa noite a todos que estão aqui nos acompanhando neste final de domingo. Muito boa tarde aos meus queridos colegas que estão aqui, Luiz Guilherme, Neliana e Breno. É uma, é uma grande satisfação, é uma honra enorme para mim estar aqui ao lado de vocês, queridos colegas, e quem está certamente nos acompanhando aqui também nessa transmissão ao vivo no YouTube, depois quem vai poder nos acompanhar também nesse vídeo que ficará gravado. É com bastante satisfação, orgulho, que eu estou aqui para dar as boas-vindas aos meus colegas, nossos amigos, colegas que estão nos acompanhando, para tratar de um assunto que é tão vasto e tão importante quanto desafiador, né? Quando a gente especialmente fala em dependência química, que é o tratamento da dependência química, e hoje com enfoque um pouquinho especial em conceitos e abordagens da atualidade que com maior detalhe e saliência, o Luiz, a Neliana e o Breno vão nos trazer ao longo dessa uma hora e pouco que teremos de conversa. Bom, gostaria de dar a palavra para boas-vindas também do Luiz, Neliana e Breno. Por favor, pessoal, se vocês quiserem as palavrinhas iniciais aos nossos amigos que estão nos assistindo, por favor, convido vocês a dar também as boas-vindas para os nossos amigos. Obrigada, Natália, pelo convite. Obrigada, Breno, Luiz e a todos os participantes. Espero que a gente possa ter uma conversa bem bacana. Boa noite e bom final de tarde a todo mundo. É sempre um prazer e principalmente aí a companhia do Luiz, da Natália, da Liliana, para a gente falar sobre esse assunto aí tão desafiador, interessante e, enfim, interessante ao mesmo tempo. Então, trocar com vocês eu acho que vai ser bem legal e com quem estiver aí também nos acompanhando nos comentários depois, para a gente trocar mais. Gente, boa noite, sejam muito bem-vindos. Queria agradecer aos colegas aí pela companhia, essa companhia muito agradável e que também só faz a gente aprender mais, né? Isso é um prazer enorme. E boa tarde a todos aí que estão nos assistindo. Bom, acho que não resta muita dúvida, né, de que o assunto dependência química é sempre desafiador, sempre gera lives que não se terminam, não se encerram nela, sempre rendem futuras, porque o assunto é bastante ainda vasto, ainda a ser, por mais que a gente já tenha, né, pesquisas indicando uma série de elucidações que há 20, 30 anos atrás nós não tínhamos, certamente está longe de encerrarmos as nossas discussões em torno desse assunto que nós quatro aqui trabalhamos já há algum tempo. Tratamento em especial, a gente hoje consegue saber, consegue ter acesso a diferentes pesquisas que nos mostram, né, o papel tão importante da vulnerabilidade biológica do indivíduo, tanto quanto fatores culturais, comportamentais, educacionais, sociais, como sendo centrais no desenvolvimento dessa doença. As bases neurobiológicas, ou seja, o que vai acontecendo no cérebro desse indivíduo à medida que ele vai se expondo a drogas de potenciais de abuso, tanto quanto a vulnerabilidade do cérebro de um indivíduo que vai vir a se tornar um dependente químico adiante, antes da sua experimentação, isso tudo tem ganhado uma especial atenção em diferentes pesquisas atualmente, que tem nos dado aí ferramenta, tem sido, né, a ferramenta para, então, o desenvolvimento de ferramentas terapêuticas cada vez mais elucidativas e cada vez mais eficazes, né? Então, não há dúvida de que pesquisa, de que o entendimento das modificações cerebrais é aquilo que vem sendo o que há de ouro, de padrão ouro, quando a gente fala em tratamento, tanto farmacológico quanto psicoterápico, no campo da dependência química. A doutora Nora Volkow,
é uma pesquisadora, psiquiatra conhecida, norte-americana, e que atualmente é a diretora do NIDA, né, o National Institute on Drug Abuse, que é o órgão que mais pesquisa a dependência química do mundo. Então, a doutora Nora Volkow nos afirma que dependência química é uma doença cerebral, ou seja, envolve uma espécie de reprogramação neuronal nos circuitos que envolvem motivação, que processam motivação, memória, controle inibitório, aprendizagem comportamental, habituação. Então, tudo isso vai sofrendo uma reprogramação, circuitos neuronais vão sofrendo uma reprogramação, e tudo isso mediado por uma série de neurotransmissores, principalmente a dopamina, que é o neurotransmissor responsável, né, pelo prazer, bem-estar e pela motivação de comportamentos, inclusive de sobrevivência, como se alimentar, manter relações sexuais, praticar atividade física, não é? Então, vejam só, a gente está falando de um assunto de extrema importância. Aqueles mesmos sistemas cerebrais que estão envolvidos quando a gente se alimenta, quando a gente se reproduz, quando a gente pratica atividade física, são os mesmos envolvidos quando o indivíduo consome uma droga de potencial abuso, né, de dependência, como cocaína, por exemplo, com a diferença de que quando o indivíduo consome cocaína, a quantidade de dopamina liberada nesse sistema neuronal é cerca de 500 vezes, pode chegar a ser 500 vezes mais do que quando o indivíduo come uma barra de chocolate. Então, vejam o tamanho da importância do assunto que a gente está tratando aqui, não é? Esse boom de dopamina que acontece quando o indivíduo consome cocaína vai ser justamente o que diz a Nora Volkow, é também uma das coisas que mais nos ajuda a entender o que acontece de neurotoxicidade quando o indivíduo consome alguma substância psicoativa. Esse boom de dopamina que o cérebro não está acostumado vai fazer com que o indivíduo cada vez mais queira procurar esta fonte de prazer e satisfação e cada vez mais pior no seu controle inibitório. Então, tudo isso é o que nos dizem as pesquisas atualmente, é em cima dessas bases neurobiológicas que a gente estuda, pesquisa, desenvolve, aplica novas e cada vez mais, né, ferramentas terapêuticas para o tratamento da dependência química. Mas é bem verdade, a gente está falando de 2021, né? É bem verdade, hein, Luiz, que nem sempre foi desse jeito, nem sempre foi com tanto conhecimento neurocientífico, neuroquímico, neurobiológico, em se tratando de dependência química, que a gente pode tratar, não é? A dependência química, e com isso, com essa breve introdução sobre por trás do que a gente está estudando quando fala em dependência química, com essa breve introdução, eu passo a palavra para poder nos brindar com como que era o tratamento e, enfim, como é que é a tua experiência em torno desse assunto também. Obrigado, Natália. O Breno, você que é o nosso contemplado com a jeunesse, a juventude, nosso mais novo, né? Quando alguém te convida para escrever um livro sobre a história do tratamento da dependência química no Brasil, tu vê que tu ficou velho. Entendeu? Entendeu? E isso... mas então eu já queria abrir falando isso, que a gente está muito satisfeito, muito feliz, né? A Natália me ajudou a escrever, a Neliana concedeu entrevista, Breno escreveu o pós-fácil do livro, e o nosso livro está no prelo, vai ser lançado no Congresso da BEAD, estou muito feliz com isso. Queria também falar aqui do livro da Neliana, que ela vai falar sobre isso, né, que ela estava adiantando para nós aqui em off, que é um baralho que eu estou muito curioso para saber, né, como isso pode contemplar os nossos pacientes, né? E também queria dar uma outra notícia que eu fiquei muito feliz na semana retrasada, que eu não sabia disso, viu, Neliana? Que o livro do Sérgio Paula Ramos, Alcoolismo Hoje, está completando 40 anos de idade. Uau! Ou seja, o Breno e a Natália não tinham nascido ainda na época. Eu acho que a Neliana tinha, não sei, não tenho bem certeza. Não tenho bem certeza disso, né? E o Sérgio me deu uma alegria muito grande de me convidar para escrever um capítulo.
Esse livro vai ser organizado pela Ana Cecília, pela Fernanda, de Paula Ramos, que é colega da Natália e do Breno lá de Porto Alegre, pelo próprio Bertolotti e pelo Sérgio, né? E você sabe como é que é escrever um capítulo no livro do Sérgio, né, Lelé? Já imaginou, né? Ele me liga 7h30 da manhã no dia seguinte, como é que tá? Quantas páginas? Mas isso é bom, né? Muito sério, isso que eu acho que faz a gente crescer, né? Com tudo isso. Queria também falar rapidamente dos cursos da PUC, na qual eu dou aula na pós-graduação, o Breno é o professor do quadro principal do curso de Psicologia, e também dá aula nos cursos de pós-graduação. E temos uma novidade muito interessante, não sei se a Eliana está sabendo, a Natália já sabe, que é um curso de neurociência para graduação, que já está em andamento. O Breno também nos adiantou aí que o curso teve uma procura muito grande, até surpreendente, pelo que eu entendi. Se eu estiver errado, você me corrige, Breno. Está certíssimo, foi bem legal mesmo a busca, e aí está crescendo. Uhum. O Breno ainda está com esse sotaque gaúcho, mas ele já virou carioca há algum tempo. Aí. Poxa, agora o pessoal do Rio fala que eu estou com sotaque gaúcho, e o pessoal do Rio Grande do Sul diz, pô, tu já está falando diferente. Então, já está falando diferente, né? Eu não sei mais como é que eu falo. Pois é. E aí nós temos na PUC, né, desde 2008, um curso de pós-graduação de dependência química mesmo, bem específico, né? E temos a Escola Médica na PUC também, que tem um curso maravilhoso de formação de psiquiatras, né? O Breno tem o laboratório dele lá, eu não sei se ele vai falar sobre isso. Mas, assim, a Natália falou muito bem aí dessa questão de como está hoje, né? Como nós somos contemplados hoje com melhores protocolos de tratamento, né? E quando eu cheguei, né, Neliana, eu comecei a trabalhar no ano em que o Breno nasceu. Tá? Uau. E é o seguinte, o Breno é um dos profissionais que eu mais respeito hoje, né, com a excelência acadêmica que ele tem, né, de pesquisador, né, com uma seriedade enorme de trabalho. Mas, em 1989, nós tínhamos praticamente uma antipsiquiatria no Rio de Janeiro. No Rio Grande do Sul e São Paulo, não. No Rio Grande do Sul e São Paulo, eu até escrevi isso no capítulo lá do livro do Sérgio, que Rio Grande do Sul e São Paulo tiveram um protagonismo, tá, científico, acadêmico, lá na USP, posteriormente na Unifesp, e em Porto Alegre, o Sérgio praticamente foi importar um modelo de tratamento e trouxe para o Hospital Pinel de Porto Alegre, né? E isso pôde, felizmente, ser replicado. Mas aqui no Rio a gente não tinha isso. Então, o Breno vai falar de comorbidade, existia assim, uma certa ignorância, uma certa estranheza em relação às comorbidades. Tá? E uma coisa também muito... Então, duas coisas que eram assim bem diferentes, né? Boa parte dos profissionais ignoravam as comorbidades e a gente tinha um erro crasso, né? Que era o seguinte, a gente achava que a motivação de todo mundo era igual, né? Que bastava querer para se recuperar. De certo modo, isso não está tão longe de ser verdade. E a nossa catedrática no assunto aqui, a Neliana, que ela estava nos falando, eu já sabia disso, né? Mas a Neliana foi estudar lá na Meca motivacional, que é no Novo México, né, com Miller, e a gente sabe que não é assim. Não sei, a Neliana vai me corrigir aí se eu estiver errado, mas me parece, pelo que o Miller falava, cerca de 67% dos pacientes que chegam a nós, eles estão ambivalentes. Né? Então, o nosso trabalho é um desafio. Né? Esse baralho aí que a Neliana está lançando é uma ferramenta para a gente trazer esse paciente para tentar melhorar a motivação dele. Mas eu vejo uma coisa interessante, né, dessa época, que é o seguinte, um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que a gente conseguiu aprender muito a focar na questão da dicção, a ver a questão, conduzir o nosso paciente para olhar
a sua própria relação com a substância, para olhar a sua própria relação com a adicção em si. E o lado ruim é que a gente estava deixando de ver uma coisa que é muito importante, né? O Décio Garfinkel fala uma coisa que é fantástica, que eu sempre repito para os meus alunos, que é o seguinte: na adicção, nós temos uma unidade dentro de uma diversidade. Tá? Na unidade são aqueles comportamentos parecidos, aquelas identificações e tudo, né? E na diversidade nós temos as comorbidades e temos as diferenças das pessoas, né? E, enfim... Bom, aí a Neliana não quis que a gente botasse slide, então eu estou com a nossa colinha aqui do lado. Só o Breno que foi autorizado a botar slide, entendeu? Estou brincando. Vai colocar em maus lençóis. E aí a gente tem uma coisa em relação a essa questão das comorbidades, que nós temos muitos profissionais que entendem de uma coisa e não entendem de outra, né? E isso é uma coisa assim muito interessante, né? Nós tivemos assim uma pessoa muito próxima a nós, né? Que ele é um adicto gravíssimo, está vivo e tal, mas muito mal. E aí tinha uma professora, né? Que é psiquiatra também, que ela dizia assim: o fulano é bipolar, mas não era. A mania do fulano, ela era induzida pelo pó, pela cocaína. Tá? Inclusive, ele tinha uma coisa muito interessante, Breno, você que vai falar de comorbidade, porque ele era seguramente distímico. Então, se você o conhecesse assim, no day by day, ele era um cara assim meio, sabe, tal. Quando o cara se drogava, ele era capaz de ligar para a casa da Neliana 3 horas da manhã, dizendo que ele achou ela linda, não sei mais o quê, ligar para a tua casa pedindo dinheiro emprestado. Então, ou seja, ele se modificava, mas claramente induzido pela substância, né? Então, isso é uma questão em que a gente, com a experiência, né? Aliás, eu estava escrevendo sobre isso hoje, né, Liliana, que eu acho que uma coisa muito importante desses anos todos foi a gente ter a condição de formar formadores, né? Isso é fundamental. Tá? Então, a gente poder levar as pessoas a aprenderem a... Você que esteve lá no Novo México, trazer essa experiência para nós, né? E a gente poder universalizar esse conhecimento, né? E então é isso. Eu acho que nós temos assim uma grande heterogeneidade dos pacientes com sintomatologias muito diversificadas da doença psiquiátrica. Isso é uma coisa assim, né? É engraçado porque eu conheci o Breno no Congresso da BA de 2019, né? E eu fiz uma pergunta lá, que era o seguinte, eu não sei se o Breno vai falar sobre isso. Qual é a prevalência maior de comorbidade, né? Transtorno de humor ou transtorno de personalidade, né? Eu não sei se o Breno lembra que ele me falou isso, que ele acha que você tem mais transtornos de humor na população como um todo, né? E enfim, existe toda uma polêmica também que transita os transtornos de personalidade, né? Mas eu acho que é uma coisa que é uma dúvida que eu sempre fico com isso, sinceramente. Não em relação a uma análise quantitativa, mas como é impressionante a presença do transtorno de personalidade no paciente adicto. E aí entram outras questões nessa visão. Porque, por exemplo, se você estuda por um protocolo do Akiskel, por exemplo, ele vai dizer que o transtorno borderline não existe, que o que existe daquela sintomatologia faz parte de um espectro bipolar, né? Então, da onde a gente está falando? E isso é uma coisa que eu também acho muito legal da gente poder falar, que às vezes eu ando meio com preguiça quando vocês vão lá reunir essa gente maravilhosa para fazer um curso de pós ou formação para nós aí. Olha aí, Breno, você que é o grande professor, né?
Será que o Landeira está vendo isso aí, velho? Não sei se ele está vendo, mas eu acho que claro, reunir todo mundo às vezes é difícil, aí realmente só na ABAD, só num evento assim, mas tem uns cursos bem legais aí andando, né? Tem os próprios da PUC, mas tem outros lugares também. No Rio Grande do Sul tem algumas pós bacanas, mas realmente, sempre que a gente pode estar junto, seja em live, seja em cursos, é bom, né? E aí tem que estimular mesmo. Mas obrigado para a Michele. Aproveitando o assunto, aqui também no Hospital de Clínicas também tem, né, um mestrado profissional em psiquiatria de adição, são 2 anos com o Flávio Pechansky, o Félix Kessler, a Lísia von Diemen, que são alguns dos docentes no mestrado profissional, né, em dependência química. Então, também, além desses que o Breno e o Luiz estão falando, aqui em Porto Alegre a gente também tem de altíssima qualidade uma formação. Isso. E aí, aproveitando até essa deixa da Michele, né, eu acho que uma coisa que eu via, que eu tive comigo mesmo e que me ajudou muito, que eu tenho até hoje, é uma coisa que o Gianfranco Cecchin fala, que é a curiosidade genuína, né? Ele é um terapeuta de família que ele diz que quando você vai atender uma família, é como se você estivesse chegando na Croácia, né? Como é que eu nunca fui na Croácia, né? Então, como é que é a Croácia? Como é que é o clima de lá? Como é que as pessoas se cumprimentam? Qual é a moeda que eles falam? Quais são os protocolos de trato, de entendimento das pessoas? Então, quando a gente for atender uma família, eu acho fundamental, e atender um paciente também, a gente ter essa curiosidade e não chegar cheio, e até mesmo nessas discussões mais polêmicas que a gente tem, entendeu? Em relação à legalização de droga, em relação a se pode vender bebida nos estádios, né? Eu acho que a gente tem que ter um cuidado, né? Até uma elegância. Existe um livro muito legal do Zinker, de terapia de família, que é Em Busca da Elegância na Psicoterapia. Então, acho que a gente tem que ter... Tem uma pessoa, que eu não vou falar o nome aqui para evitar polêmica, que eu adoro ela. E ela é completamente a favor da legalização. Mas, assim, completamente, assim, de uma coisa assim, de todas as drogas, de vender em farmácia. Eu acho engraçado até o jeito que ela fala. Mas, assim, embora eu discorde de quase tudo que ela fala, eu acho ela uma mulher tão inteligente que eu quero aprender. Como é que essa pessoa construiu esse pensamento? Então, eu acho que a gente tem que ter isso, né? E eu acho que a gente cresceu muito, né? Aliás, o Rafael, eu te mandei uma foto aí, você podia colocar essa foto aí, por favor. Vocês podem ver que quando eu conheci a Neliana, nós estamos praticamente uma coisa, né? Não mudamos quase nada. Quase nada, né, Luiz? Nada. Tem exatamente 20 anos. Foi no Congresso da ABAD em 2001, em Gramado, né? Estou eu, a Neliana, o Cláudio Jerônimo e o Mário Biscay. Obrigado, Rafael. E a Neliana estava... Você vê a questão da curiosidade genuína, né? Quando eu vi lá, Neliana, todas as tardes do Congresso, ela deu com o Mauro um curso de técnica de pesquisa, né? E como eu estava no Instituto de Psiquiatria, eu fui lá beber um pouquinho dessa fonte, né? Mas eu estava falando dessa questão de como era, né? E que a Natália fez essa introdução muito boa, e eu, de certo modo, na minha trajetória, eu contrariei um pouco essa tendência, porque eu fui trabalhar com o Dr. Jorge Jaber, e eu passei a estar num fronte muito grande de pacientes graves, com comorbidades, e de fazer internações à revelia, né? E uma coisa muito curiosa, viu, Adeliana? Eu não sei se você também compartilha da mesma ideia que eu, é que naquela época, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, nós tínhamos assim uma prevalência de internações voluntárias. E hoje em dia, eu estou vendo assim uma coisa quase que contrária a isso. É perigoso, tá? Uma realidade perigosa. E aqui no Rio de Janeiro, ou seja, quase todas as clínicas hoje fazem internações à revelia, tá? Acho que até muito bem feitas, as que eu observo, né?
E naquela época a gente não tinha tanto isso. Então é uma boa deixa aí, não sei se Breno vai também falar um pouquinho sobre isso, né? E o Breno me disse que ele ia falar alguma coisa da relação nossa, né, dos psicólogos com os médicos, né? E isso é uma coisa que eu acho um desafio assim muito interessante, né? Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que ter assim uma motivação, tá? É o tema da Aneliana, né? Para trabalhar com o médico, né? Se eu estou trabalhando, eu, a Aneliana ou o Breno, estamos trabalhando com a Natália, nós temos que ter uma motivação para isso, uma motivação para troca, né? Outra coisa é saber, é um conhecimento, né, do que um psiquiatra faz, porque muitas vezes o profissional o psicólogo ele não sabe o que o psiquiatra faz direito, né? Então, eu acho que isso aqui parece óbvio, mas não é, tá? A psiquiatra só dá remédio. Não é assim. Vamos lá, vamos ver como é que é. Isso que eu falei aqui, não sei se o Breno vai comentar, da questão dos transtornos de humor e transtornos de personalidade, ou seja, das hipóteses diagnósticas mais comuns, né, de psicofarmacologia. Alguma coisa de remédio eu preciso entender sem querer dar uma de médico, né? E uma coisa também que eu acho que aí é muito legal, que tem hoje uma linguagem no meio das empresas, no corporate, que é o fit cultural, né? Eu tenho uma paciente que trabalha numa empresa que ela é avaliada semestralmente por 3 questões: aptidão, resultado e fit cultural. Qual é o fit cultural dela com a empresa? Então, qual é o meu fit cultural com a Natália, né? Com a Natália seria mais fácil trabalhar, a gente já tem uma relação, já se conhece e tal. Às vezes você não conhece aquele médico, não sabe de que jeito ele é. Tem muito médico que adora trocar, tem médico que não gosta de trocar. Tá? Então, como é que a gente funciona com essa situação? Tá? E uma outra coisa muito importante, acho que até já falei, que é a consciência, né, do lugar de cada um. Tá? E eu acho que isso já implica num desdobramento que eu acho que é muito importante eu colocar aqui, que é o seguinte. Eu sempre falo o seguinte, sabe, Aneliana? Quando eu atendo eu atendo vários pacientes que só eu atendo, ele não tem médico, né? Quando eu encaminho para o meu sócio querido, doutor Roberto, para atender o paciente, isso implica num desdobramento, tá? Já vai ter uma outra voz falando junto comigo e que nós temos que ter, né, um padedê, uma dança bacana. Se a Aneliana for atender a família desse paciente, nós já teremos 3 vozes falando. Se esse paciente, por acaso, for por um serviço ambulatorial, isso vai aumentando esse desdobramento. E se ele for internado, muito mais. Então, nós temos que aprender a lidar com isso de uma maneira elegante, como eu falei, né? Então, eu acho que, dito isso, eu passo a palavra para o doutor Breno, né, para falar aí mais ainda das comorbidades. Muito obrigado, Natália. Obrigada a nós. Agora, o Breno vai falar de um assunto que é uma regra, né? Que é uma regra dentro do tratamento, que são as comorbidades. A gente tem que ter isso como mote central, né? Comorbidade em saúde mental, independência química nem se fala. Comorbidade com outros transtornos mentais é a regra, independência química, e não a exceção, né? Então, a gente tem que farejar outros possíveis, prováveis diagnósticos que vão precisar ser tratados para que a gente também consiga tratar em paralelo a dependência química. Breno, tudo contigo, um assunto super importante para nós. Obrigado, Natália. Obrigado também, Luiz e a Aneliana. Eu não vou falar tudo que o Luiz Guilherme estava na expectativa, falou tanta coisa que de repente eu ia dar conta. Jogando um monte de coisa para você, né, Breno? Mas espero falar algumas coisas, assim, que são, acho que,
interessantes e que tem a ver aí com as temáticas que a gente, enfim, tá falando, e desses desafios todos, para quem estiver acompanhando também, acho que ganhar um pouco mais de conhecimento, saber aquilo que a gente também muitas vezes valoriza, e também a gente poder trocar aqui, de repente, ainda avançar um pouquinho. Eu vou mostrar alguns slides, eu fugi um pouquinho da regra, que já estavam preparados para eu poder me guiar, mas eu vou rapidinho, tá? A minha ideia é mais a gente poder conversar mesmo e trocar, justamente também pensando nisso que o Luiz Guilherme estava falando, que a gente está falando aqui, de poder trocar. É claro que a gente tem que, muitas vezes a gente tem que trocar esses assuntos, e às vezes a gente tem mais facilidade, outras não, mas pensando no bem do paciente, sempre é importante também a gente deixar, às vezes, enfrentar essa dificuldade e enfim, fazer o melhor para aquele tratamento. Então, vou mostrar aqui, eu vi que tem um comentário ali do Felipe Feijó, que ele é um comentário que, para mim, ele exemplifica bastante, se o Rafa puder botar aí, que tem que estudar psicofarmacologia e psicopatologia. E eu sempre digo que, olha, antes até de saber as teorias, às vezes o conhecimento nessas áreas, ele tem tudo a ver e é super importante. Então, vou compartilhar com vocês aqui a minha tela para falar rapidamente sobre como eu trato a dependência química, pensando nas comorbidades, tá? Antes, só para todo mundo também ter aqui em mente, quem não tiver familiarizado, quando duas condições se apresentam concomitantemente, a gente chama de comorbidades, tá? Só para caso alguém não esteja tão familiarizado, deixar aqui também o registro. Então, o que é uma comorbidade? Vamos pensar lá que eu tenho um problema no meu computador está quebrado. E eu mando ele arrumar. E quando ele fica bom, descobrem que, na verdade, ele tem um vírus. E eu, irritado com esse vírus, acabo forçando o meu computador e quebro ele de novo. E nisso eu quebro ele de uma forma ainda pior do que aquela que eu tinha quebrado antes. E com isso, o meu computador não fica nem bom do vírus e nem bom do quebrado que ele tem. E com não é aquele quebrado de pegar ele e jogar assim no chão, não. De raiva. De raiva. Another nervous wreck. Né? Exatamente, de irritação com o computador. E, bom, a tendência é que eu, tratando separadamente esses problemas, cada vez eu vou ter mais vírus lá no meu computador e cada vez ele vai ficar mais quebrado, porque eu vou ficar mais irritado com ele. E, enfim, isso pode acabar se tornando crônico. Vamos fazer um exercício saindo dessa metáfora e pensando na dependência química, né? Ou também, como a gente chama lá, o transtorno por uso de substâncias. Eu posso tratar o transtorno por uso de substâncias e depois descobrir um quadro de depressão, um transtorno de estresse pós-traumático ou outras condições de saúde também, de clínicas de uma forma geral. E a gente sabe que não existe um tratamento que ele cura a dependência química. Ela pode ficar numa remissão, assim, sustentada. Mas ainda vamos ter essas outras condições. E a tendência é que essas outras condições, por sua vez, acabem vulnerabilizando a agravar a própria dependência química. E na prática... Só um pouquinho, você falou uma coisa fundamental, que realmente essa coisa de falar de questões clínicas como comorbidade, eu acho fundamental. O conterrâneo da Neliana, o Hermano Tavares, uma vez numa conferência, muitos anos atrás, ele falou assim, o cigarro é o assassino de 50% das salas de alcoólicos anônimos. Olha que coisa curiosa, né? Exatamente. E assim, tem toda a razão, e uma coisa que acho que é legal, estou, claro, usando aqui uma metáfora com os desenhos e tudo mais, mas, e não é que uma coisa, e o foco aqui, a gente está focando no tratamento. Muita gente vai se preocupar, mas será que não é porque tem uma depressão que desenvolveu a dependência química?
ou a dependência química, pode até ser, tá? Mas, muitas vezes, quando a gente está na frente do problema, mais importante de eu saber eventuais culpados é eu buscar a melhor estratégia para resolver aquilo. E aqui, esse é um ponto que eu vou já falar, né, e a gente vai falar aqui, o que a gente pode fazer para resolver, não para... é óbvio que é legal entender, entendendo a gente pode prevenir, ótimo, mas para quem já tem, o que a gente pode fazer? Como eu trato? Né? E a gente sabe que, na verdade, enfim, esses fatores todos, eles são multidirecionais. Então, vou voltar aqui, não sei se alguém quer, vamos lá, a ideia é que seja uma conversa também, então, tanto nos comentários como Neliane, Natália, Luiz Guilherme, podem me interromper a qualquer momento, aqui que eu vou parando. Então, voltando, a gente tem esse ciclo, e à medida que ele vai seguindo, cada vez a dependência química vai ficando mais grave, e, ao mesmo tempo, os transtornos que a gente vai ter vão ficando mais recorrentes, mais graves, e a gente vai tendo aí possíveis situações de melhora mais complicadas. Afinal, são transtornos crônicos. Considerando tudo isso, a gente pega a dependência química, né? Quem tem lá um transtorno por uso de substâncias. E eu fui na literatura para tentar pegar alguns números, né, para a gente poder conversar tanto de transtornos mentais como também condições clínicas gerais. Claro que vai ter muita, assim, enfim, dados um pouco mais robustos para um lado, mais inflados para o outro, mas, em geral, a gente vê que entre 30% a 80% das pessoas que têm o transtorno por uso de substâncias vai ter algum outro transtorno mental. Então, usando lá no mínimo 30%, poxa, a cada, sei lá, 3 pessoas que têm um transtorno por uso de substâncias, uma também vai ter um outro transtorno mental, que já insere ali, como o Luiz Guilherme estava falando, a necessidade de uma expertise de tratar não só a dependência química, mas também alguma outra coisa. E também temos alguns dados que mostram que de 25% a 55% de quem tem dependência química vai ter alguma outra comorbidade clínica geral. Então, poxa, não dá para ser só especialista também na dependência química. Ou, se for, precisa ter uma ótima rede para poder tratar também esse monte de outras coisas que frequentemente vão se apresentar. Porque, na verdade, não é o computador quebrado, ele também está com vírus lá dentro. É tudo a mesma coisa. Então, comorbidades e transtornos por uso de substâncias fazem parte de um quadro maior, que é o quadro daquela pessoa. E o tratamento, eles não são essas batalhas todas individuais, né? Vou resolver esse problema para depois resolver esse, para depois resolver esse. Mas uma luta sinérgica, que é uma luta só, com particularidades em cada caso. E aí, eu vou só, já me apresentei, mas quando a gente pensa lá, como eu trato dependência química, eu me apresentar, como eu faço. Eu sou o Breno, tá? E já me apresentaram, eu sou psicólogo, sou professor e sou pesquisador. Eu trato mesmo, né? Eu faço isso ativamente enquanto psicólogo no campo da assistência, enquanto professor multiplicando conhecimento, enquanto pesquisador tentando avançar nesse conhecimento. Quanto professor, é importante também, eu gosto sempre de reconhecer aqui a PUC, né, que a gente já falou anteriormente, e quem quiser saber mais, também aqui no YouTube tem lá o meu canal, que às vezes tem alguns conteúdos extras, tá? E como pesquisador, tem o Laboratório de Pesquisa em Diferenças Individuais e Psicopatologia, que é o laboratório no qual eu, enfim, coordeno lá algumas pesquisas, ficam aqui as redes também, para quem quiser nos ajudar a seguir, responder algumas pesquisas anônimas lá e voluntárias nos ajudar. Pois bem, mas tudo isso, né, eu falei porque eu trabalho com psicopatologia, eu quero entender como que as doenças, os transtornos podem influenciar uns nos outros e a gente pesquisar e entender melhores estratégias de intervenção. E por isso, quando eu falei lá de
olha, comorbidades. Quais são as comorbidades mais comuns quando a gente tem um transtorno por uso de substâncias? Disparadamente, são outros transtornos por uso de substâncias. Então, a pessoa tem lá um transtorno por uso de álcool, é comum que ela também tenha um transtorno por uso de tabaco, ou, eventualmente, um transtorno por uso de cocaína. Em geral, é o que a gente mais vai ter índices. Seguido de transtorno depressivo maior e depois os transtornos de ansiedade. E aí, nas pesquisas, eles não diferenciam o transtorno de ansiedade do transtorno de estresse pós-traumático. Mas por que eu quero mostrar isso aqui? Olha, só considerando transtornos mentais, o transtorno depressivo maior, ele tem um protocolo, em geral, reconhecido, bem eficiente. As diferentes substâncias envolvem suas particularidades e os transtornos de ansiedade também envolvem as suas particularidades. E aí a gente junta isso com o uso de substâncias. E não para por aqui, eu nem estou botando as outras comorbidades, como personalidade e tudo mais. Tem ainda os transtornos e as doenças, no caso, clínicas. E aí as mais destacadas são dor crônica, problemas cardíacos, problemas hormonais e aí infecções sexualmente transmissíveis com destaque para o HIV. Mas considerando tudo isso, tá? Transtornos mentais, como os por uso de substâncias, possuem características em comum. Em especial, elas têm um curso, tá? A gente descreve elas quanto a um curso, a forma como se desenvolvem, se manifestam e costumam responder a intervenções. Aqui é o exemplo de um trabalho que eu fiz lá no meu doutorado, junto com a galera do Hospital de Clínicas, inclusive, que tem um mestrado profissional lá que a Natália comentou, no qual a gente viu que usuários de crack tinham uma trajetória específica. Começavam usando tabaco, depois passavam para o álcool, para a maconha, para a cocaína, até chegar no crack, e aí depois começavam os tratamentos. E eles tinham uma lógica lá, eles iam se envolver em 5 a 6 tratamentos ao longo da vida. Isso é uma ideia de um curso, tá? Existe uma expectativa de vida, existem vários dados relacionados. Conhecemos elementos comuns nos cursos, bem como potenciais agravantes. Uma comorbidade, em geral, é um agravante. E por que eu estou indicando isso? Porque a dependência química e as comorbidades, elas interferem uma na outra, agravando a outra, piorando a outra e dificultando a adesão aos tratamentos dos dois lados. E como é que a gente trata, afinal? Como que a gente resolve e luta contra tudo isso? Existem guidelines, né? Existem algumas, enfim, recomendações, tanto internacionais como, inclusive, nacionais, tá? E todas elas apontam na mesma direção. Tratamento sinérgico. Fazer um tratamento direcionado para todas as condições ao mesmo tempo. Não tratar separadamente, claro, algumas condições clínicas em particular podem ser importantes de tratar separadamente, mas, ao mesmo tempo, nunca vai ser totalmente separado. É tudo junto. E aí entra o que o Luiz Guilherme estava falando. Especialistas em pequenas coisas, né, que é super importante, quando se enfrentam a dependência química, acabam, muitas vezes, não tendo os recursos para tudo. E, para fazer tudo isso, existem, claro, que eu vou dar alguns passos. E o primeiro deles sempre vai ser uma avaliação detalhada. E aí, tanto da parte psicopatológica, quanto da parte física. E por isso é legal de trabalhar com médicos, não só até psiquiatras, mas de encaminhar. Faz lá uma avaliação cardiológica, faz uma avaliação neurológica, como é que está a parte gastrointestinal, eventualmente uma avaliação neuropsíquica, também não é necessariamente o psicólogo lá que vai conseguir fazer sozinho, ele às vezes precisa mandar para um colega que é mais especializado, mas entender o quadro inteiro e gastar um tempo aqui, eu sempre digo em sala lá para os alunos, depois na pós, esse é um momento fundamental, porque se a gente não avalia direitinho, a gente pode estar fazendo todo um tratamento baseado aí em elementos que não são, de fato, aqueles que estão presentes.
Breno, você está vendo essa pergunta da Jadi aí? Quando se fala em porcentagem de comorbidades, a prevalência maior em mulheres, pois vejo que há poucos estudos sobre dependência química no universo feminino. Verdade. Muito obrigado pela pergunta, Jade. Acho até que eu sei quem é a Jade, foi minha aluna. Sim, Jade, tem alguns estudos, né? Cada vez estão crescendo mais, de diferenças individuais, né? E aí, em especial, sexo. E varia um pouco de droga para droga, mas entre as mulheres, a gente costuma encontrar aí uma prevalência maior de comorbidades, principalmente transtornos de ansiedade e transtornos depressivos, e os homens, em geral, têm mais comorbidades aí de prevalência com outras substâncias. Naquele trabalho que eu mostrei anteriormente ali, que eu fiz no meu doutorado, a gente, claro, era com usuários de crack, mas a gente viu que a prevalência de transtornos mentais, aí, de comorbidades, era bem maior nas mulheres, elas tinham, em geral, um transtorno por uso de substâncias mais grave do que os homens, comparativamente. O que é mais um desafio, né? A gente está aqui falando do desafio de, quando tem duas condições juntas, imagina quando a gente ainda tem uma outra particularidade em função da personalidade, do sexo e etc. Fazendo um adendo nisso também é importante, né? O contrário do raciocínio é verdadeiro. Mulheres, por exemplo, mulheres alcoolistas, a gente sabe que, inclusive, os limites, as quantidades de unidades de álcool entre homens e mulheres varia, diferente. Mulheres têm um limite de unidades de álcool por semana menor do que homens. Isso não é uma escolha aleatória, porque realmente a metabolização do álcool no corpo da mulher tende a ser mais lenta por uma diferença enzimática, então o acúmulo de álcool é maior no corpo da mulher, a mulher tende a ter mais tecido adiposo, mais gordura no corpo, né, que é onde o álcool também se deposita, então a metabolização é lentificada, o depósito de álcool também é maior no corpo feminino, então existem também as diferenças de composição mesmo orgânica entre homens e mulheres que faz com que dependência química em mulher, por exemplo, o álcool, seja mais grave do que em homens, né? Transtorno de personalidade também me lembrei, tem uma diferença entre homens e mulheres, né? Homens tendem a ter um diagnóstico maior de personalidade antissocial, transtorno antissocial de personalidade, mulheres, transtorno bórdido de personalidade, é uma diferença gigantesca. Apesar de ter aí umas discussões ainda sobre isso, de que talvez seja um pouco mal diagnosticado, assim, né? Um subdiagnóstico, exato. Sub ou superdiagnóstico, né? Exatamente. Superestimação. Mas só para eu terminar aqui, a gente depois eu acho que vai poder abrir, eu já vi que tem umas perguntas até de conceitos bem legais ali. Para além da avaliação, que eu acho que é fundamental, o plano terapêutico, né? Estipular como é que vai ser o plano terapêutico para cada condição, mas todas elas juntas. Então, quem é o pessoal lá que é da terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, que é uma coisa mais estruturada, botar o tempo para cada coisa, a dedicação para cada um dos focos, ou para quem não é mesmo, para quem é de outra área, o médico, né, o psiquiatra, organizar para poder não desassistir nenhuma das condições que estão presentes. E aí, aqui, não tem muito como fugir de fazer isso de forma multiprofissional. E aí, botar tudo em prática e sempre monitorar e reavaliar constantemente. E aí, depois ainda da reavaliação dos sintomas, né, também da própria motivação, que eu sei que é tema logo mais para a gente abordar também. E aí, para a gente organizar aqui, para depois passar para a conversa um pouco mais, como que eu trato, então, comorbidades e dependência química? Identificando as comorbidades, selecionando as melhores estratégias de intervenção disponíveis para o tratamento de cada uma delas, obviamente, e executando tudo da forma atualmente reconhecida como a mais eficaz, que é de forma sinérgica. Tudo junto. E óbvio que isso implica em alguns desafios. O desafio da motivação, às vezes a pessoa está super motivada para tratar um dos pontos, mas não todos. O foco, muitas vezes, aí em querer entender muito as origens e não tanto focar no tratamento.
a adesão a todas as intervenções, né, fazer tudo, porque afinal é tanta coisa, é medicamento diferente, é ir no próprio clínico, que às vezes a pessoa não está interessada, é o encaixe da equipe que a gente estava falando, e a dedicação geral, e ainda, claro, o acesso a tudo isso. A gente está falando de a melhor estratégia, mas vamos pensar principalmente em saúde pública, a gente vê aí alguns obstáculos que nem sempre estão ali ao alcance do usuário do serviço. Claro que existem exceções, assim, de serviços que são muito de ponta, mas nem sempre, a gente sabe, acontece. E, bom, dito tudo isso, eu vou abrir aqui para a gente voltar para o assunto. Fica aqui mais uma vez o registro do laboratório, das páginas do laboratório, do YouTube também, os contatos para me ver e os agradecimentos aqui, claro, as entidades que faz parte e que apoiam também os projetos. Então, deixa eu só diminuir aqui. Então, feito isso, eu não sei se a gente tem aí algumas perguntas, a gente responde elas agora, Natália, se vocês querem falar também. Temos, né? Rafa, se tu conseguir botar na tela, eu vi que a Rita colocou essa pergunta que está dentro do que o Breno está nos trazendo, a diferença entre comorbidade e patologia dual. Breno, quer... É bem de conceito, na verdade, né? A gente, por muito tempo, até em função, por um lado é bom, mas por outro é ruim, é o reconhecimento, eu acho, de saber das duas, do uso da comorbidade, mas por muito tempo se entendeu como patologia dual quando tu tinha uma comorbidade e uma delas era justamente a dependência química. E aí a gente, de uma forma mais ampla, porque a pessoa pode ter transtorno depressivo maior e TEPT, ou transtorno depressivo maior e, enfim, fobia específica, diabetes, isso tudo são comorbidades. E aí a patologia dual era quando uma da dupla era dependência química. Em termos gerais, acho que usar o termo comorbidade hoje pega tudo. Perfeito, perfeito. A patologia dual é mais restrita para o universo da dependência química, né? A Bárbara trouxe também uma outra, recentemente mais comum entre mulheres com transtorno bipolar abusarem de álcool do que homens com transtorno bipolar. O Breno quer fazer algum comentário? Eu até não me lembro exatamente de ter visto nenhum estudo particularmente assim, né? Claro, mas aí também a gente nem sempre consegue acompanhar todo esse volume hoje que tem a literatura. Mas o que tem acontecido, e aí a gente sabe, é um fenômeno que, das poucas coisas ruins que as mudanças em termos de gênero têm proporcionado atualmente, é o aumento aí do consumo de substâncias entre as mulheres, que por muito tempo ele era bem, enfim, distanciado, e cada vez mais essa distância está diminuindo. Então, eu imagino que deva ter muito a ver com isso, com essa facilidade de acesso, o transtorno bipolar tendo esse risco aumentado, muito provavelmente agora a gente vai tá tendo esse movimento das mulheres com mais procura. O que eu li, mas não é tão recente assim, é que mulheres tendem a apresentar mais do que homens depressão bipolar e homens mais episódios maníacos. Essa é uma diferença que me lembro de já ter lido, estudado, né? Que a diferença entre homens e mulheres se daria mais por predomínio de polo depressivo ou maníaco no transtorno bipolar, em pacientes alcoolistas, igualmente alcoolistas homens e mulheres. Acho que é isso. Tinha mais uma pergunta do Leandro. Qual o caminho que se deve tomar para conscientizar os usuários de baixa renda em relação a comorbidades? Olha, eu não sei se alguém quer... Eu acho que depois é bem legal da Neliana, eu queria até escutar ela, é uma expert em motivação, mas eu acho que, assim, tem o ponto que não é nem necessário assim até a conscientização, óbvio, a boa avaliação e a psicoeducação, explicar, acho que, enfim, sempre, e aí explicar sempre com o máximo de acesso, né, não só a baixa renda por si só até não seria um grande problema, mas a baixa instrução, ou informação,
mais importante ainda. Mas, claro, a dificuldade muitas vezes é deixar claro, eu acho, e motivar para, olha, é importante que tu faça todos esses passos e não só aquele que muitas vezes é o mais... poxa, meu problema hoje é esse aqui, eu quero resolver isso aqui. Mas tem vários outros que estão juntos. Eu acho que um dos maiores assim, símbolos disso é enfim, quando tem aí uma comorbidade de 2 usos de substâncias e a gente sabe que é mais eficaz, a gente mostra, a gente desenha, mas às vezes é muito forte, a pessoa não está motivada o suficiente para, por exemplo, abandonar o tabaco, mas ela está super motivada para a cocaína, mas o tabaco acaba permanecendo, e aí a gente sabe, a comorbidade, ela vai, ainda mais que são 2 dependências. Perfeito, perfeito. Só mais esse comentário para a gente passar, porque eu acho que isso que o Breno está trazendo para nós é um gancho super importante para o que a Neliana vai nos trazer, né, e falar sobre entrevista motivacional. Não se trata tanto de uma conscientização, a conscientização vai ser um desfecho consequente ao trabalho que a gente vai fazer antes, né, muito baseado em entrevista motivacional e muita psicoeducação que faz parte, né, do amadurecimento da motivação do paciente, né? Acho que essa deixa super rica que o Breno está trazendo em resposta à pergunta que teve, acho que nos direciona para a fala da Neliana. Só vamos ler mais um comentário aqui da Bárbara, que ela diz o seguinte: acho que nos cursos de psicologia e psicopatologia, a psicopatologia não é bem abordada. Os psicólogos se formam sem saber fazer um diagnóstico adequado, é preciso buscar por fora esse conhecimento. E isso é para qualquer, dentro e fora de saúde mental, né? A base de um bom tratamento é um diagnóstico adequado. Nós não vamos poder tratar adequadamente aquilo que não está bem elucidado, né? Enfim, dentro e fora da saúde mental, isso é para qualquer coisa dentro da saúde, do universo da saúde. Exatamente, não, eu acho que e assim, não digo nem que é só a psicologia também, né, enfim, mas é um desafio muito grande e acho que assim, a gente nunca pode parar, né, nem mesmo aquilo que a gente aprende bem na graduação, acho que a gente nunca pode parar, mas com certeza, fazer um diagnóstico adequado, se atualizar, a gente teve já a mudança do DSM-4TR para o 5, um monte de mudanças legais, e que, enfim, são feitas para trazer benefícios. A mesma coisa na CID agora, que já está no processo aí de finalização, e sempre está se atualizando, buscando, treinando e se aperfeiçoando, porque se a gente sabe o nosso alvo, é muito mais fácil da gente selecionar a melhor estratégia para chegar nele. E aí já vai ter todos os outros desafios de aplicar bem o protocolo. Excelente, excelente. Então, vamos nos direcionando para a parte final da nossa conversa, com um espetáculo de fala, com a Neliana, que vai nos brindar com entrevista motivacional, que é o começo, eu diria que é o começo, mas a todo momento, né? Não é um capítulo de novela que a gente termina a motivação e ela vai se manter ao longo de todo o tratamento. A gente está todo momento tendo que recorrer, né, a diferentes técnicas em diferentes momentos ter que trazer à tona de novo a motivação, que para qualquer um de nós é bem verdade, quando se fala de mudança comportamental, precisa ser permanentemente resgatada. Neliana, então, com a palavra agora. Obrigada, Natália, Breno. Luiz, a gente que já tem uma quilometragem rodada, é sempre bom, né, ouvir o sangue novo, né? Compartilha aqui com o Luiz, acho que a gente já tem uma história aí na dependência química, né, Luiz? E eu vou tentar fazer um apanhado geral, né, de todas as falas, né? Não sou contra slides, não, viu? Eu adoro slides, viu, Breno? Adorei os seus slides, seus exemplos do computador, achei bárbaro, né? É que talvez eu venho com o conceito da entrevista motivacional. A entrevista motivacional é desenvolver uma conversa colaborativa. Então, eu estava falando com eles, vamos conversar sobre dependência química, né? E acho que a ideia um pouco é poder
amarrar aí todos esses conceitos. O Luiz começa falando, né, do como era a realidade no Rio, né, que era uma realidade mais difícil, um tratamento mais confrontativo, podemos dizer assim, né, Luiz? Mas, na verdade, eu acho que, assim, tudo bem, eu acho que talvez algumas cidades, os grandes centros, eles acabam se destacando, mas eu acho que essa é uma tônica mundial, né, porque se a gente for pegar as palavras do próprio Miller, né, e isso está escrito na 3ª edição, ele coloca lá, nítido e claro, né? Ele foi alocado para trabalhar numa enfermaria de alcoolismo e ele não conhecia, ele não tratava com alcoolismo, e por ele não ter muito conhecimento, o que ele fez? Ele escolheu escutar. Ele falou, não conheço muito, eu vou escutar. Vou escutar o que essas pessoas falam. E aí ele começou a ver que o que as pessoas falavam era muito diferente do conceito da equipe. Ele falou, não, mas não parecem as mesmas pessoas, né? As pessoas que eu vejo são pessoas interessantes, são pessoas que têm recursos, são pessoas que estão em sofrimento, mas elas têm condições, né? E como o tratamento vinha muito de uma ótica, como se você, na motivação, ou você está motivado ou você não está motivado, ou seja, se a pessoa está motivada, o tratamento tem a ajudar, se ela não está motivada, o tratamento tem pouco a fazer. Ele começou a questionar isso, porque ele falou assim, esse é um sintoma, né? Assim, eu sempre falo, dependência química é a doença do prazer, é difícil você se desfazer de um prazer, né? Assim, quem sente depressão tem uma agonia, quer tirar a depressão, porque a depressão, ela mina nossas energias. Agora, a dependência química, em alguns momentos, faz a gente desligar, né? Faz as pessoas desligarem totalmente e ter muito prazer. Então, nesse sentido, ele foi tecendo o modelo dele, foi percebendo que as pessoas eram muito mais ricas e que a partir do momento que a gente escuta essas pessoas, dá vazão a essas pessoas e consegue enxergar o que elas têm de energia, de fator de proteção para virar o jogo, né? O tratamento flui. Então, nesse sentido, até o Luiz coloca um ponto interessante, que são as internações involuntárias, né? Isso é um cenário que me preocupa demais, realmente a gente vê isso crescendo assustadoramente. Claro que a gente está passando numa pandemia e o uso de substâncias também deu um boom, né? Até quando se levantou aí a prevalência no universo feminino para o masculino, né? Quando a gente começou lá atrás, era uma mulher para cada 4 homens. Hoje, a gente nem tem estudo recente mostrando na realidade Brasil, mas com certeza já não é mais essa prevalência. As adolescentes têm começado a usar substâncias, principalmente álcool e tabaco, muito igual aos homens, e isso a gente já prevê mesmo, né? Vai realmente acarretar mais problemas de saúde. Então, nesse sentido, quando você interna involuntariamente uma pessoa, você está totalmente minando a motivação daquela pessoa. Não que, eu não quero dizer com isso, eu tenho alguns pacientes que foram internados involuntários e hoje eles agradecem, porque se eles não tivessem sido internados involuntariamente, eles teriam morrido. Mas é uma das várias estratégias que a gente tem que ter no escopo do tratamento da dependência química, porque eu gosto muito desse conceito. Dependência química é uma doença, e é uma doença biopsicossocial, né? Ou seja, afeta o físico, o biológico, afeta o psíquico, emocional, afeta a reinserção social dessas pessoas, afeta a vida social, afeta a vida de relacionamento dessas pessoas. Então, muitas vezes, para você proteger essas pessoas, você precisa de uma internação involuntária. Mas isso tem que ser muito bem amarrado. Você é uma doença bio, nós temos que ter esse olhar multidisciplinar. Se tem várias vozes atuando no tratamento, essas vozes, para que o dependente químico realmente entenda a necessidade de uma internação, de um tratamento, né, e consiga entender que aquela pode ser uma alternativa para ele realmente se recuperar. E, claro, a gente tem que avaliar as comorbidades físicas, as psiquiátricas. Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo.
Só levantando essa bola para você, quando uma família chega para ti com um caso com alguma gravidade e já pensando em internar, como é que você desenrola isso para não ir direto para a internação à revelia? Eu nunca vou direto para a internação à revelia. Primeiro preciso conhecer o caso. A gente precisa conhecer o caso, né? Porque acho que, como o Breno disse muito bem, né, as comorbidades, elas minam todo o tratamento, né? Muitas vezes a família fica desesperada no uso de substância, mas às vezes nós, como os profissionais, estamos muito mais preocupados com a depressão, porque ele pode se matar, né? Literalmente, às vezes ele está usando droga para acabar com a vida. Então, você precisa realmente fazer uma avaliação muito aguçada. E para isso, precisamos escutar. A entrevista motivacional, eu falo que de tão simples ela se torna complicada, porque nós fomos tanto rebuscando o nosso raciocínio clínico, com evidências, com testes, com, né, estratégias, medicamentos, enfim, esquecemos de escutar, né? Então, o que o Miller e o Honig falam? Escutem, né? Escutem. A atuação do entrevistador motivacional, ela é quase que cirúrgica. Nós falamos pouco, mas quando a gente fala para resolver o caso. E a gente vai resolver a partir do momento que eu sei qual é a ambivalência daquela pessoa, e qual é o foco que eu vou tratar? Porque muitas vezes o dependente químico chega e fala assim, a hora que eu quiser, eu paro de beber, o meu problema é o meu casamento. Ok, então vamos trabalhar o seu casamento, deixar o seu hábito de beber de lado. E uma hora, escutando ele falando, ele se... Alô, me ouvem? Oi, Nelly. Te ouvimos sim, Nelly. Isso. Não sei se para vocês, Luiz e Breno, aqui para mim está travando um pouco o áudio e a imagem da Nelly. Isso. Agora nessa última partezinha deu uma travada. Deu uma travada, Nelly. Voltou agora? Vocês voltou agora, voltou. Está voltando. Voltou? Teu áudio está voltando e o teu vídeo está um pouquinho lento, mas... Uhum. Oi, Nelly, nos ouve? Tá. Agora me parece que as outras pessoas nos comunicando aqui que também está travando um pouco. Acho que a Nelly... Rafa, tu consegue dar uma assistência para a Nelly? Para ela poder voltar pleno na sua fala. E você também, Nath. É o Everton Cebolinha entrando no lugar do Luan. Te prepara Te prepara aí para pegar o gancho dela. Eu acho que ela estava falando de uma coisa super importante, gente, que eu acho que, sei lá, a maioria talvez não trabalhe dessa maneira e ceda mais a pressão, né? Claro. De resolução da questão. É muito doido isso, né? O que é muito problemático, especialmente quando a gente não conhece, né? Muitas vezes, vocês já deve ter acontecido de chegar um caso e cair de paraquedas, nós não conhecemos o paciente e a família, justificadamente também desesperada querendo resolver, mas também sem orientação tanto quanto aquele paciente, né? Então, tanto paciente quanto familiares, o que vocês acham? Precisam ser ouvidos. Não é só o paciente, evidentemente, que é o nosso foco, mas a família também precisa ser ouvida, porque aquela atitude da família é sintoma da doença, dependência química, né? E daí, enquanto o Breno falava, eu pensava como é importante não só o paciente, a gente advoga tanto a favor de os pacientes terem uma grande rede de apoio, né? Nós também, terapeutas, psiquiatras, psicólogos, também precisamos ter uma rede com outros colegas médicos clínicos ou terapeuta ocupacional, acompanhante terapêutico, os grupos de ajuda mútua, né? O que eu sempre indico para absolutamente todos os pacientes. Olá! Voltamos!
a gente entrou aqui para falar, né? Porque você levantou uma coisa tão interessante, né? Essa coisa da escuta, porque muitas vezes a família já chega para nós com uma gravidade que quase que nos empurra também para entrar num estado de ansiedade, né, e querer internar o paciente, né? Então, não sei como é que... Se você também tem essa experiência aí contigo. E eu acho que é legal também, só de acrescentar, né, que a Eliana estava comentando também, né, que, poxa, cada vez, às vezes, ela se torna complicada de tanta coisa que a gente quer inserir, e nesse momento que a gente tem, é legal, a gente tem um monte de informação, um monte de coisa nova surgindo, mas tem gente, às vezes, a gente coloca, pendura, deixa eu tentar usar isso aqui, só que não está mais usando aquilo que era tu tinha o método que funcionava, e aí, não curiosamente, né, e a gente acaba vendo alguns ensaios mostrando que a eficácia de alguns tratamentos que anteriormente eles tinham ótimos índices, vem caindo ao longo do tempo. Não é que eles vêm caindo porque está no ponto de vista geral, né, porque a gente começa a fazer da forma diferente daquela como foi enfim, concebido, e a gente vai, como estava falando mesmo, né, enfim, alterando e não vai mais dando certo, ou vai dando menos certo do que dava antes. E aí, até pegando carona no que você está falando, né, Breno? Quando você compara os resultados da entrevista motivacional comparado aos grupos de autoajuda ou às TCCs, que foi o grande projeto MET, o resultado é muito semelhante. Só que o que se percebe? Com o passar do tempo, a entrevista motivacional mantém. Por quê? Porque trabalha a motivação daquela pessoa, né? E eu acho que a gente só consegue trabalhar a motivação daquela pessoa quando nós escutamos, quando a gente realmente entende o que aquela pessoa, qual é a dor daquela pessoa, qual é a angústia daquela pessoa, né? No início da fala, a Natália falou sobre o trabalho da Nora Volkow, que é bárbaro, né? E ela falou da motivação e da memória, né? Eu sempre linko esses dois, né? Porque a memória está sempre muito relacionada à motivação. O que eu memorizo? Aquilo que me marca, aquilo que eu preciso, aquilo que é a minha necessidade, né? Então, a partir do momento que a gente vai trabalhando com os desejos, as razões, os motivos, as necessidades daquela pessoa, veio uma pergunta aí, como eu faço para orientar as pessoas com o menor poder aquisitivo da importância, né, do risco do bebê, né? Talvez você não precise começar pelo risco do bebê. Talvez você precisa sentar, chamar aquela pessoa e entender qual é o problema dela, né? Porque daí você entendendo qual é a real necessidade dela, talvez você vai conseguir puxar o gancho com o bebê, né? Porque muitas vezes o profissional, aí eu falo, na linha de frente mesmo, né, da dependência química, a gente tem aquele padrão ouro, né? A gente quer chegar no padrão ouro. E o Miller e o Honig falam, desacelera, né? Se você não sabe se você vai ter um segundo encontro com essa pessoa. Então, faça desse encontro o melhor encontro. Faz essa pessoa sair da sessão com uma dúvida na cabeça, com um caminho a seguir, né? E é por isso que eles falam das ambivalências, né? Assim, ambivalência é quando eu tenho que tomar uma decisão e eu fico paralisada, porque eu fico ponderando prós e contras, quero ou não quero. Mesmo os dependentes químicos, tem um momento que eles não querem mais aquilo, mas eles não conseguem tomar uma decisão, porque toda a vida está organizada, até socialmente falando, em torno daquele hábito, né? Então, quando a pessoa fica estagnada nesses prós e contras, ela não consegue se decidir. E muitas vezes a severidade da dependência vai requerer, sim, tratamento médico, remédio. Eu sempre falo isso. Química, às vezes, na maioria das vezes, não é nem às vezes, se combate com química, né? Porque também tem um outro mito aí no tratamento das dependências, que você tem que seguir só os grupos de autoajuda, que você tem que se trancar no quarto. Gente, eu conheço pessoas que morreram porque passaram por uma síndrome de abstinência e depois a família veio dizer o que aconteceu,
né? Então, muitas vezes, química se combate com química, sim, precisa de remédio, só que é o profissional médico que vai poder dizer qual é o melhor remédio, qual é a frequência daquele remédio, por quanto tempo, e tem alguns casos que às vezes não vai poder parar de tomar remédio, dada a severidade do caso, né? Isso não quer dizer que a pessoa será uma dependente de remédio, muito pelo contrário, o remédio entra para organizar, né? Claro que a gente sempre vai trabalhar para menos remédio possível, mas se necessário for, vai ter que entrar, né? E daí a importância dos profissionais, psicólogos, das outras áreas que não médicas, ter realmente uma formação em psicopatologia, em psicofarmacologia básica, porque muitas vezes, principalmente nós psicólogos, né, eu vejo às vezes alguns alunos tentando cobrar dos pacientes, né, que na entrevista motivacional nós chamamos de clientes, por quê? Porque o cliente é ativo no processo, cobrar comportamentos que eles não conseguem dar, porque fisiologicamente eles estão totalmente desorganizados, né? E o remédio vai dar esse restart, né? A pessoa vai conseguir organizar o mental e o emocional, né? Por isso que eu sempre bato muito nesse conceito. É uma doença biopsicossocial. E a partir disso, né, assim, pensando um pouco na entrevista motivacional, né, é triste ver que no Brasil ainda é tão pouco usado, né? Assim, se a gente vê na realidade europeia, na realidade americana, isso já é matéria de graduação, gente. Fico muito contente quando o Breno fala que montou uma disciplina de neurobiologia. Que bom, né? De neuropsicofarmacologia. Acho ótimo isso. Precisa, né? Mas, por exemplo, nas escolas de psicologia, Luiz está aí na PUC, né? Eu venho da Unifesp, eu faço parte da UPSI, que é um grupo também que atua na formação de profissionais. Eu acho que nós temos que capacitar as pessoas a fazer um bom diagnóstico e a se tornarem melhores profissionais. Né? Então, a ideia é um pouco essa, né? A entrevista motivacional, só para vocês terem uma ideia, no Brasil, tem 5 pessoas com a formação para dar o treinamento em entrevista motivacional, porque nós fazemos todo um treinamento, né? O módulo intermediário, o básico, intermediário e avançado, depois o Training for Trainees, que é o módulo que nos habilita a dar formação em entrevista motivacional. No Brasil, eu faço esse curso, né, o básico, intermediário e avançado. Claro que o Training for Trainers não, vocês têm que fazer lá com quem montou a abordagem. Isso eu super recomendo, é aberto a qualquer pessoa. Não, eu super recomendo que você faça o papel do Miller aqui no Brasil, para ninguém precisar ir para lá, pô. Ué! Eu não tenho toda essa pretensão, porque eu acho o Miller uma sumidade, não só em termos de sabedoria, como de pessoa. Estava até conversando com o Luiz, né? Eu acho que assim, a entrevista motivacional nasceu do Miller porque ele é uma gentileza, ele é humilde, ele te abre 1000 possibilidades, ele é um livro aberto, literalmente ele é um livro aberto, né? E até pelo fato dele ser um livro aberto, ele me deu a autorização para fazer o baralho dos valores pessoais, né? Que é um material que ele desenvolveu com colaboradores, né? Ele teve 2 versões, uma inicial com 60 valores, depois a segunda com 100 valores, e assim, eu sempre sou uma defensora de tentar trazer o livro de entrevista motivacional, traduzido para o português, que nós ainda não temos, né? Nós só temos a primeira edição, entrevista motivacional já está na sua 3ª e nós não temos. E aí ele gentilmente falou, olha, leva o baralho para o Brasil, né? E aí eu traduzi com alunos também, viu? O Marcelo Feijó postou aí mensagem na live, adorei, porque o Marcelo é um dos meus alunos que se formou em entrevista motivacional comigo. Então, consultando esses alunos nos treinamentos que eu dei no Brasil, adaptei para a realidade brasileira, e a ideia é um jogo, são cartas que você literalmente faz com que a pessoa mergulhe em si mesma, né? Muitas vezes os clientes falam assim, nossa, mas eu não pensei que tinha tantos valores assim.
E são 100 valores. Então, a ideia é que a pessoa vá manuseando e vá entrando em contato com aqueles valores, porque o valor, gente, é aquilo que nos move, é aquilo que nos motiva. E o que é interessante a gente pensar no valor? Porque sempre quando nós pensamos em valores pessoais, vem aquela ideia positiva. Só que, em momentos de vulnerabilidade, o valor é o que nos adoece. Então, para Como pensar. assim, Liliana? Como assim? Dá um exemplo, por favor, disso. Para pensar uma pessoa que adora trabalho. No meu caso, que vai Liliana. lançar toda a energia dela no trabalho. Ela pode virar uma workaholic. Putz, minha mulher está dizendo que eu sou workaholic, Liliana, mas eu digo para ela que eu não sou, hein? Olha aí, hein? Então, precisa ponderar, né? Porque o valor, do mesmo jeito que é aquele que nos faz crescer, ele pode nos adoecer, né? Por exemplo, eu vejo muitos, eu não sei, aí queria ouvir vocês também, dependentes químicos, são pessoas extremamente sensíveis, tanto é que não é à toa que muitos músicos, muitos médicos, muitos profissionais da saúde têm dependência química, né? O músico, eu falo que o músico é o poço da sensibilidade, né? E o profissional de medicina também está sempre lidando com a vida, com a morte, com a vida, com a morte, né? Então, assim, se ele drena esse valor para um lado positivo, ele vai crescer, mas por um lado negativo, ele pode adoecer, né? Ele pode se tornar uma pessoa insensível, ele pode se tornar duro na condução, no trato com o ser humano, né? Então, sempre a gente tem que pensar nos valores como algo também, pensando nas ambivalências, que pode nos levar para o lado positivo, para o lado negativo. Em momentos de vulnerabilidade, façam essa, né? Convido vocês a ter esse mergulho. Momentos de vulnerabilidade, os nossos valores sempre ficam sensíveis, né? Os nossos valores, eles sempre se tornam o nosso calcanhar de Aquiles, né? Às vezes são eles que nos fazem adoecer. Então, a ideia do baralho é exatamente isso, a pessoa jogar, ela manusear as cartas e ela poder elencar quais são os principais valores naquele momento, né? E a partir do momento que ela elenca dos 100, 5 valores, são esses 5 que vai ser o nosso foco de intervenção, né? Naquele momento, até na fala de vocês colocaram de entender os porquês, o passado, a origem, né? E aí eu vou voltar novamente com a entrevista motivacional. Nossa motivação, ela flutua. Se hoje eu escolho 5 valores, esses 5 valores podem não ser os mesmos daqui a 1 ano, 2, 5. Por quê? Porque o ser humano está sempre em constante mudança, né? Nesse sentido, a entrevista motivacional, ela se difere da psicologia centrada na pessoa do Rogers, né? Porque Rogers falava que tem um eu ideal, e o Miller vai falar, não tem eu ideal, né? O que a gente quer hoje não vai ser o que a gente vai querer daqui a 1 ano, daqui 5, daqui 10, porque a gente sempre vai estar mudando, né? E é importante que a gente possa ter essa escuta ativa, aguçada, para ouvir isso, entender isso e fazer com que essa energia positiva vá para o tratamento. Porque muitas vezes na dependência química tem um olhar muito moral, extremamente coercitivo. A hora que ele quiser, ele para. Não é bem assim. Como eu disse, tem gente que para e morre, né? Não aguenta. Então, assim, é uma doença. Eu fecho minha fala mostrando muito isso para vocês. É uma doença. E nós não podemos olhar só aquilo que adoece, né? Porque dependência química é a doença do prazer. Então, a gente tem que ver aquilo que move a pessoa, que motiva. Eu tive a oportunidade de fazer o treinamento na Universidade do Novo México, e a minha treinadora foi a Caroline Anne. Adoro ela, amo ela de paixão. E ela nos colocava sempre um slide, né, que eu dou isso nos meus cursos, e eu sempre cutuco os meus alunos, né? Você quer ser uma mosca ou quer ser uma abelha? Por quê? Porque a mosca vai atrás do aparente, daquilo que é visível, da doença, às vezes até daquilo que é estragado. A abelha, ela faz um trabalho extremamente lento, extremamente rebuscado, às vezes até bem mais demorado, mas ela extrai
o que a flor tem de mais precioso, né? O mais rico. E é isso que a gente tem que tirar dessas pessoas que nos procuram. Com isso também, o que eu quero dizer, sou fã incondicional de grupos de autoajuda, recuperam milhares de pessoas, fazem um trabalho belíssimo, amor exigente, sou fã de carteirinha, né? Eu acho que, assim, na dependência química, nós temos que ter todas essas alternativas de tratamento. Tem que ter internação involuntária? Tem que ter, para alguns casos precisa, né? Mas a gente também tem que ter psicoterapia, também tem que ter psiquiatra, também tem que ter médico clínico, tem que ter local de internação breve, as internações não precisam durar anos, gente, né? Pode ter internações mais longas, que são os casos das comunidades terapêuticas, porque dependendo da severidade vai precisar sim de uma internação mais longa. E em todos esses settings, você pode usar a entrevista motivacional. Por quê? Volto a dizer, o tratamento da dependência química, a história do tratamento da dependência química vem de uma fala coercitiva, vem de uma fala confrontativa. E eu acho que a gente começa a ter o resultado quando a gente sai desse papel de tentar persuadir o outro, tentar confrontar o outro para consertá-lo, como diz o Hulnick, né? Não cai no reflexo de tentar consertar o outro. Quem conserta o outro é ele mesmo. Você só vai ser um coadjuvante nessa história. Uma das vozes que o Luiz falou lá no começo da nossa live, né? Ai, poderia ficar falando um monte mais, mas eu sei que o nosso tempo já está esgotando, né? Agora acho que a gente podia abrir para perguntas. E tem umas perguntas muito ricas aqui. Só falar brevemente, assim, quem quiser ter mais informações sobre o baralho, no site da editora Artesã, vocês conseguem comprar o baralho, adquirir o baralho. No meu site tem bastante material, é nelianafiglier.com.br. Lá vocês vão ter bastante informação também, não só sobre o baralho, mas sobre os cursos. Rafa, se tu puder colocar aqui embaixo o site da Neliana, facilita, que ela acabou de falar, né? A Bárbara tinha nos feito a seguinte pergunta: quais materiais tu indicas para iniciar os estudos na entrevista motivacional? Ótima pergunta, Bárbara. Se você leu em inglês, Entrevista Motivacional, terceira edição, é um livro radicalmente diferente da primeira edição, né? E até como a motivação flutua e muda, os próprios autores, tanto o Miller quanto o Hulnick, falam: se precisar publicar a quarta, a quinta, a gente vai publicar, né? Porque foi mudando mesmo o modelo no decorrer do tempo. Se for uma bibliografia em português, Entrevista Motivacional no Cuidado Básico de Saúde da Artmed, né? É o que tem mais atual. Agora, na dependência química, tem o livro O Aconselhamento em Dependência Química, né? Tem um outro material também que, se me permitem falar, é o Oráculo da Prevenção. O Oráculo da Prevenção também é um outro baralho que trabalha com fatores de risco e proteção. Ele acompanha um livro e o livro todo é pautado na intervenção dentro da entrevista motivacional do como você conduz a dependência química. Okay. Muito bom. A Silvia Mello, enquanto tu falava sobre valores, nos perguntou se existe uma hierarquia entre os valores quando se aborda esse tópico, se investiga os valores do indivíduo no tratamento. Para a pessoa. A hierarquia quem define é a pessoa. Tanto é que no treinamento, no próprio treinamento de entrevista motivacional, eu aplico o baralho e os alunos fazem esse mergulho e eles determinam a hierarquia. Então, assim, isso é algo muito subjetivo, muito particular. O Leandro, cadê aqui? Existe diferença entre valores e os princípios espirituais ensinados pelos grupos de ajuda mútua, Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, ou se assemelham? Valores são universais, né? Inclusive existem cartas como espiritualidade, fé,
né? Os valores são universais, né? Assim, entendo sim, os anônimos pregam isso, e a entrevista motivacional também, falamos na mesma língua. Alguém, o Leandro também tinha perguntado a opinião dos senhores em relação à prática de atividade física como um fator motivacional no tratamento, assim como o fator da ludicidade. E, na sequência disso, acho que dentro da mesma temática, aqui embaixo, a Silvia perguntava o que vocês acham do xadrez como alternativa no combate à dependência química. Não sei se xadrez especificamente ou, né, dentro de abordagens comportamentais, por exemplo, xadrez ou atividade física, né? Eu penso assim, até como esse conceito de doença biopsicossocial, atividade física, nós temos inúmeras evidências que mostram quando você faz atividade física, o teu corpo funciona melhor, os remédios atuam melhor, então assim, é bárbaro. Agora, eu tenho pessoas que às vezes têm uma limitação, não conseguem fazer atividade física. Eu tenho pessoas que realmente não gostam de atividade física, né? Então, essas diferenças precisam ser respeitadas, né? Por exemplo, xadrez. Você tocou num ponto assim, eu não sei jogar xadrez. Assisti o Gambito da Rainha, fiquei maravilhada com aquela menina, né? Parece que agora uma brasileira vai competir nas Olimpíadas, né? Um jovenzinha de tudo, quer dizer, maravilhada. Mas quantas pessoas sabem jogar xadrez? Então, assim, pode ser uma vertente, desde que a pessoa interessada tenha realmente essa vontade, tenha essa motivação. Não sei o que os colegas acham. Exatamente, não, acho que estava falando, eu estava pensando, né, me lembrando de, enfim, desde quando eu estava fazendo meus treinamentos iniciais, e aí, claro, eu acho que assim, bom, o exercício físico, como tu já falou, ele tem aí o lado biológico dele de ajudar no tratamento da parte física e da saúde, eu acho que é indiscutível e sempre que viável é interessante. Agora, pensando na motivação, no tratamento específico da dependência, né? Assim como o xadrez, se essa for a motivação da pessoa, se ela, poxa, eu pratico melhor o meu futebol, a minha corrida, o xadrez, quando eu tô limpo, e se a pessoa se motivar por aí, aí é óbvio, a gente vai investir muito, né? Então, eu acho que claro, não usar essas intervenções como a intervenção em si, mas são vertentes excelentes, tanto do ponto de vista lúdico, intelectual, bom, xadrez em especial, mas e se for aquilo que bate com o desejo e as motivações da pessoa, né? Se a pessoa quiser, se isso for o que motivar ela, acho que vale muito a pena insistir mesmo e investir nisso. Ou seja, cada vez mais a gente precisa investir na personalização do tratamento, né? Não é uma receita de bolo que tu vai aplicar para a Natália, para o Luiz, para a Neliane e o Breno, uma coisa só. Então, nós temos que adequar o tratamento para as demandas, para as necessidades, para as possibilidades, né? Tanto do paciente quanto, obviamente, da família. É bárbaro a gente pensar aqui em encaminhar para o cardiologista, para o neurologista, para o psicólogo, terapeuta de família, terapeuta ocupacional, fantástico, fantástico, padrão ouro, né? Um cardápio que oferece múltiplas possibilidades, mas a bem da verdade é que a gente não tem, isso é provavelmente uma minoria dos nossos pacientes que tem acesso, né, a toda essa infinidade de disponibilidade. Então, nosso desafio é mesclar esse tanto de oferta, né, terapêutica que a gente tem, que é limitada, mas já é muito, e adequar, claro, a realidade e as possibilidades do paciente de forma mais personalizada possível, né? Gente, nós estamos aqui há mais de 1h30 conversando e parece que passou menos do que 1 hora e a gente certamente teria assunto, vamos combinar,
para falar e, enfim, responder perguntas. É um assunto sempre instigante, interessante, ainda mais quando a gente está acompanhado, como diz a minha mãe, ao lado dos grandes a gente cresce. Então, eu me sinto muito privilegiada de estar aqui podendo aprender com vocês, trocar, ouvir e levar muito disso que a gente troca também para as nossas práticas dos nossos pacientes. Olha aqui, já vamos então, obviamente, deixar uma mais ou menos combinada para o final do ano, tá bem, né? Tá bem, claro, tá bem, claro, Nath? Tá bom? Claro, Nós estamos em que mês? Claro. Julho? Para fechar o ano, quando o Breno pôs férias da PUC, a gente faz uma em dezembro. Tá fechado. Tá bom? Tá fechado aqui. Só para avisar aí que eu já comprei o baralho da Liliana aqui na Editora Artesã e é muito rápido fazer isso. Obrigada. Perfeito. Então, eu gostaria... que achou. Tá bom, com certeza. Eu gostaria de agradecer imensamente cada um de vocês três que está aqui participando com essa fala, essa troca, uma conversa entre amigos, né? Sobre um assunto tão importante do nosso dia a dia. Agradecer a todos os amigos, todas as pessoas que participaram, interagiram aqui conosco, nos deram a honra da presença em 1h e quase 40 de live, e gostaria de pedir aos colegas as suas palavras finais para a gente encerrar essa belíssima noite. Luiz, Nelly e Breno, por favor. Eu começo... Desculpa, Breno, vai lá, por favor. Não? Bom, eu só gostaria de agradecer, então, Natália, o Luiz, a Nelly, em especial, os três, então, além de todo mundo que está aí. Eu vi vários nomes aí de gente que conheço, vários outros que não conheço, espero poder conhecer no futuro. Então, agradeço. Para mim, sempre, como a Natália falou, eu acho que a gente trocando é sempre legal, que ainda mais com gente qualificada, que a gente vai falando, aí a gente prepara a fala, aí a gente escuta alguém fazendo um comentário daquilo que a gente fez. Poxa, olha só, tinha mais isso que daria para ter explorado. É claro, são temas aí que muito grandes, a gente poderia ir muito longe, e, enfim, fico feliz de ver gente querendo se conhecer mais, de gente indo atrás, e eu também quero cada vez mais aprender com todos vocês. Aí fico feliz e espero encontrar todo mundo logo, logo de novo. Olha lá, Nelly, você. Eu queria agradecer muito o convite, Luiz, Natália, Breno, e fazer um convite para vocês. Escutem com a curiosidade genuína, né, Luiz? A gente precisa ter uma curiosidade, e escutar não é perguntar, né? Entrevista motivacional sempre fala, faça o mínimo de perguntas possíveis. Escutem, né? Tenho aqui meu Pinpork que apareceu na live. Eu estava vendo um dedinho. Maravilha. Eu gosto de aparecer nas lives. Pô, legal, que maravilha. Só podia ser filho da Neliana, que tem uma escuta maravilhosa dessa. Olha só, eu queria agradecer também. Eu achei a fala da Neliana assim, meio revolucionária aqui, entendeu? Para a gente poder escutar mais, porque a gente corre o risco assim da coisa automática do funcionamento, entendeu? E do procedimento. Eu vejo isso claramente, então eu achei assim muito legal. O Breno falou também dessa questão das comorbidades com muita propriedade. Eu conheço o laboratório do Breno, a questão da pesquisa dele lá, ele tem protocolos de identificação e diagnóstico maravilhosos, né? E Natália é a pessoa um presente que eu ganhei há 3 anos, muito querida, a gente troca e aprendo com muita sabedoria dela, de todos os estudos que ela... Natália é especialista também em esquizofrenia, né? Então, na nossa próxima live, a gente já pode também pensar em algo parecido com isso aí também, né, gente? Esquizo e maconha é sempre um prato cheio. Porra, maravilha. Muito obrigado. A recíproca é verdadeira. Uma boa noite para todos aí. Um beijo enorme. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.